O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no último dia 13 de fevereiro, deu importante entrevista ao programa Roda Viva. Não se comprometeu a mudar os paradigmas da política monetária, mas fez acenos amigáveis ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e até ao próprio presidente Lula, para quem pediu maior tolerância aí em relação a Lula. Como vocês interpretam essa entrevista? Campos Neto estaria apenas agrupando forças ao redor de suas posições, mostrando-se mais afável e simpático para despir a roupa de bolsonarismo que vestia até então, ou estaria se preparando para ceder às pressões do governo e mudar a própria política monetária? Com a palavra, Juliane Furno. Bom, boa noite, Breno, Eduardo e Joana. Boa noite também a todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que o Roberto Campos Neto faz parte... capricha, porque você está sendo assistida nesse momento pelo ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Nossa, um beijo, Requião, um grande nacionalista da esquerda brasileira. Eu me sinto muito honrada. Espero não falar besteira e estar aqui à altura do desafio de comentar esse tema, que acho que é o tema da semana. Eu acho que o Roberto Campos Neto foi um alçado à presidência do Banco Central na gestão Bolsonaro, sob a anuência do Paulo Guedes, mas ele não me parece ser um representante típico do bolsonarismo como projeto. Quer dizer, ele me parece representar mais um setor, um grande setor, que inclusive em alguma medida se dividiu na frente ampla para apoiar a candidatura do Lula, não porque tenha qualquer interesse genuíno na democracia substantiva, mas mais interesse na estabilidade, né, o que seria ameaçado pelo Bolsonaro e seus intentos mais autoritários, né, a estabilidade em termos do funcionamento dos mercados. E o Roberto Campos Neto, portanto, seria esse sujeito com perfeito alinhamento à política econômica, mas sem um comprometimento absoluto com o bolsonarismo no seu movimento, né? Isso não quer dizer que ele seja próximo ou que ele esteja se aproximando de uma perspectiva teórica e política operacional, inclusive de refazer um pouco os cenários bastante catastróficos que o próprio Banco Central tem ensejado para a avaliação da inflação de 2023, 2024, portanto, a manutenção da apreciação elevada da taxa básica de juros. Mas acho que o Lula conseguiu o que queria, e eu acho que ele foi muito feliz nessa iniciativa ousada de pautar esse debate para a sociedade brasileira, porque o Campos Neto me parece que ele foi ali numa posição de acuado, quem precisa prestar esclarecimentos para a sociedade, e precisou, eu acho, no fim das contas, né, não é um lançar a toalha, não é estar se redimindo e disposto a fazer amigos, inclusive ele usou essa conotação, mas um pouco mais disposto a cooperar em alguma medida, até porque pode ter interesse, né, caso ali faça uma boa gestão, em ser reconduzido, porque havia esse rumor na boca pequena da equipe econômica de que o Campos Neto poderia, inclusive, ser mantido como presidente do Banco Central numa indicação de um futuro governo Lula, né, se tivesse ali comprometido um pouco menos com o bolsonarismo. Então, eu acho que a maneira como ele defendeu a democracia, o voto, e a maneira com que se referiu principalmente à gestão do Haddad, ao Lula, mostra, se não que ele vai modificar para a próxima reunião do Copom o cenário das incertezas fiscais, né, que é o que tem mantido a taxa de juros apreciada, mas eu acho que ele foi devidamente enquadrado, e por isso ressalta o movimento político do Lula nesse sentido de cobrar publicamente, cobrar o Campos Neto, e naquele momento eu acho que ele foi ali, provavelmente, né, ou certamente contrariado, mas levantou um pouco uma bandeira branca de que é possível colaborar, obviamente, dentro dos limites ali do seu arsenal ortodoxo de política monetária. Joana Salem. Boa noite, Breno, Ju e Eduardo. Boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje. Bom, eu acho que o Campos Neto está muito menos do que colaborando. Ele não está sendo, na verdade, colaborativo, ele está sendo muito pragmático pelo fato de que o bolsonarismo se transformou
em um elemento tóxico da política, né? O bolsonarismo atualmente está tão em baixa que aqueles que podem, né, os ratos estão fugindo do navio que está afundando. Acho que é um pouco por aí, muito mais pela política do que para entender, de fato, qual que é a linha de política econômica dele e se ele tem intenção de mediar ou não mediar com o governo Lula. Eu acho que ele se viu contra a parede menos porque o lulismo foi incisivo, ou o Lula foi incisivo, e mais porque o bolsonarismo está se desmanchando e porque contra ele surgiram, inclusive, vozes do campo neoliberal que habitualmente estavam, digamos, com a chamada terceira via, que não vingou. Por exemplo, André Lara Rezende. O André Lara Rezende, que é um conhecido economista neoliberal, talvez um dos mais importantes da década de 90, escreveu um artigo muito interessante no Valor Econômico, que se chama O Precipício Fiscal e a Realidade, em que ele desmonta a tese do risco da crise fiscal com números, né? Diz que o PIB cresceu mais do que se imaginava, diz que a dívida não cresceu tanto ou se reduziu em relação ao PIB no último ano e que, portanto, não há justificativa racional para a manutenção dessa taxa de juros, mesmo dentro dos parâmetros técnico-econômicos reivindicados pelo neoliberalismo. Então, eu acho que se formou também uma ausência de correlação de forças. O Campos Neto está fazendo política porque ele se viu como minoria e ele precisa, pelo menos, adequar o discurso, mesmo que seja para fazer a mesma política econômica. Ou seja, o que importa mesmo é se ele vai ou não abaixar a taxa de juros. E não se ele falou no Roda Viva que ele quer fazer amigos no novo governo, né? O que importa é o que ele vai fazer, não o que ele disse e a fofura que ele demonstrou no programa. Então, eu vejo um pouco por aí, que a gente tem que cobrar ele pelo que ele faz e entender que é um momento oportuno para fazer isso, justamente porque o bolsonarismo está tão mal das pernas que quem encosta fica contagiado e as pessoas, inclusive bolsonaristas, que votam de camisa da seleção, como o Campos Neto, fogem desse agrupamento no momento. É verdade, no Dom Quixote de La Mancha, o Cervantes colocou ali na página de abertura: operibus credit et non verbis, acredite nos fatos e não nas palavras. Eduardo Costa Pinto. Bom, boa noite, Breno, boa noite, Juliane, boa noite, Joana, e tem quem está nos assistindo agora também. Só uma correção, Breno, eu sou graduado em administração lá pela UFBA mesmo, tá? Economia foi no mestrado e doutorado. Senão o pessoal, meus colegas da administração vai reclamar quem está assistindo agora. Eu acho que tem um ponto que eu quero reforçar, acho que tem duas dimensões importantes na entrevista. Eu acho que, na verdade, a forma amena como ele fez no discurso tem a ver com a forma como o Lula fez a pressão política, e aí eu vou discorrer sobre isso, mas também, mesmo dentro da tecnicalidade neoclássica, esse nível de taxa de juros, nesse momento, tem uma dificuldade de se justificar, né? Porque a gente está falando de taxa de juros reais de 8%. É a maior taxa de juros e não tem nada equivalente, né? Não tem nada equivalente com esse padrão de países em desenvolvimento. Como a própria Joana já comentou, no texto da André Lara Rezende, e os dados do Tesouro mostram que, por exemplo, a relação nominal dívida-PIB caiu. Então, e mais, eu cheguei a comentar aqui no último programa, na última quarta, eles mudaram o parâmetro da expectativa de inflação para fazer a avaliação. Eles botaram a inflação de mais longo prazo em vez da inflação de mais curto prazo. Ou seja, inclusive disseram na própria ata que vai mudar essa regra, ou se vai voltar à regra anterior. Então, acho que tem duas dimensões que eu acho fundamentais. Eu acho o seguinte: inclusive, não só André Lara Rezende, mas economistas liberais, o neoliberal, porque o André Lara Rezende está fazendo uma transição, sabe, Joana? Ele realmente, é difícil hoje enquadrá-lo como neoliberal, ele está tomando, vamos dizer assim, dores de consciência na sua trajetória. Ele viu que está mudando a teoria econômica nos Estados Unidos, os próprios neoliberais, e ele está indo por um caminho que, por exemplo, esses neoliberais hoje não gostam da Lara Rezende ou tem problemas, por exemplo, com a Mônica de Bolle também. Porque eles estão mostrando que tem uma mudança na teoria econômica nos Estados Unidos depois da crise de 2008. Isso tem a ver com o quê? Acho que esse é o ponto fundamental.
na teoria econômica, aumento ou redução da taxa de juros como foi necessário, tá? A ideia do quantitative easing não gerou inflação. Não gerou inflação nos Estados Unidos, não gerou inflação em nenhuma outra situação. Então, a discussão ela está pegando fogo na teoria econômica norte-americana. Saiu um artigo recente de um consultor do Fed, dizendo, inclusive, que há erros quando os bancos centrais do mundo adotam a perspectiva de determinado grupo para projetar a inflação. Porque hoje, basicamente, né, a taxa de juros Selic é formada a partir das expectativas de inflação no futuro. E no caso brasileiro, né, ainda é feito por uma situação em que quem realiza essa expectativa são agentes financeiros. Então, acho que o Campos Neto, na verdade, ele fez uma retórica de dizer o seguinte: eu não vou atrapalhar, mas eu acho que ele vai continuar atrapalhando porque ele continua representando os interesses da banca e ele só sentiu a pressão e ele disse que vai conversar, mas eu acho que para ele não vai ter conversa, será essa pressão permanentemente. É jogo de cena, Breno. Jogo de cena, puro jogo de cena na minha leitura.